Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo a mais um Café com Palavra. Estamos aqui no estudo sobre escatologia, né? Já aí numa bateria de estudos já grande, né, pastor Zait, sobre escatologia, conversando, fazendo aqui capítulo a capítulo. Começamos com Daniel e nós temos aí a nossa playlist, né? Você pode acessar e ver aí todos os estudos, né? Todos os, enfim, né? A sequência sobre esse tema. Hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 17, né, que ontem nós começamos, e hoje nós vamos dar continuidade aqui no capítulo 17. Então, você é bem-vindo, pastor Zait, dá sua saudação para a turma aí. Olá, muito bom estar com vocês aqui hoje. Vamos aí para mais uma continuidade do nosso estudo, que você seja muito edificado. Amém. Vamos lá então, né? Estamos aqui então falando sobre o capítulo 17 do livro de Apocalipse, onde nós estávamos falando acerca dessa realidade, dessa conexão, tá? Dessa meretriz, né? A Babilônia, não é? E quem seria essa Babilônia, tá? Na atualidade do Apocalipse, né? E então nós, na aula passada, no Café com Palavra do dia de ontem, nós aqui pontuamos, né, que assim, todos os aspectos, né, apontam para essa transferência espiritual da Babilônia literal, né, para a igreja de Roma, passando a ser então essa Babilônia espiritual. No decorrer da história, muitos impérios se levantaram na terra na tentativa de estabelecer suas hegemonias, né? Muitos, né? Talvez nenhum deles lograram tanto êxito quanto o Império Romano, isso é um fato. Cada império definiu suas diretrizes, que eram inegociáveis, a fim de alcançarem aquilo que tanto desejavam. Exemplo, enquanto os gregos ocuparam-se em dominar as mentes, né, estabelecendo sua cultura pelo mundo antigo, os romanos usaram a sua força para dominar novas terras, eram abertos para adotar as novas crenças locais, não se preocupava muito com isso, não. Os romanos adotaram essa política sincretista, certo? Isto é, tomavam para si novas religiões e costumes de cada localidade, a fim de evitar aborrecimentos e novos conflitos, né, com aqueles povos que eles haviam dominado. E gerariam aí esse tipo de conflito, atrasos, né, naquilo que eles tinham como seus planos. Roma derrota Pérgamo por intermédio de Júlio César, né, notória figura que destacou-se pela sua sagacidade, pela sua ambição. Com o propósito de evitar o descontentamento da nova colônia, introduziram as práticas do culto babilônico, a cultura romana, sem pensar nos efeitos disso, como era do seu praxe ali fazer, né? Em 62 a.C., Júlio César recebe o título de sumo pontífice, ou seja, a autoridade máxima nos assuntos religiosos segundo costumes dos babilônios. Nessa ação impensada, Roma torna-se involuntariamente detentora da herança espiritual daquela região. As circunstâncias acima que eu acabei de relatar nos levam a crer que foi transferido de Pérgamo para Roma e passa a ser reconhecida no mundo espiritualmente como Babilônia, a grande meretriz. E isso somado àquilo que o pastor Zait nos trouxe, né? Na aula passada, sobre o processo onde houve ali, por Constantino, o processo da unificação do cristianismo, trazendo o cristianismo como religião oficial e unindo todas as outras tradições ao cristianismo, onde há ali aquele ato do sacerdote de Pérgamo passando, né, o símbolo de autoridade da sua seita para o primeiro papa, o primeiro líder, né, geral da igreja romana, então, né? Maria passou a ser adorada em Roma,
o panteão foi construído e os imperadores romanos passaram a ser reconhecidos com o mesmo título que os babilônicos, tá, davam aos seus reis, isto é, sumo pontífices, essa mistura. Então, esse ambiente, né, produziu essa transferência espiritual sobre a Igreja Romana. Lê para nós, pastor Fábio, o verso 18 aí do capítulo 17, para a gente fechar essa parte. A mulher que você viu é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. É impressionante, como a gente estava falando, a capacidade de influência e de domínio que o Vaticano, a Igreja Romana, ela exerce sobre todas as nações, né? Sobre todos os povos. Então, é um país, é um Estado independente, com legislação, com constituição, com dinheiro, com moeda própria, com tudo, e consegue aplicar um papel de influência gigantesco em todas as nações. Então, o texto faz menção de que a grande meretriz, a Igreja Romana, é a mãe de todas as meretrizes da terra. Isso não é complicado de entender, né? Se observarmos ao longo da história que praticamente todas as religiões, né, elas são aí oriundas, né, de uma espécie de cristianismo, né? Você vai ver que boa parte das outras religiões, elas se dão muito bem com o catolicismo, né? Elas se sentem bem inferidas. Inclusive, até nesse movimento mundial que está tendo já há algum tempo de ecumenismo, a gente percebe que quem lidera esse movimento é a Igreja Romana, né? Exato. É a figura do Papa que lidera e é tido com respeito, é tido com honra, é tido com, né, como se fosse a mãe de todas as outras religiões. Olha que coisa absurda, né, pastor? Exatamente. Existe o Concílio Mundial das Igrejas, né? Que eles você tinha falado disso. Nesse concílio ali, a juntar todas as religiões para eles aguardar, e nesse concílio eles aguardam o Messias. Sim. Eles aguardam um Cristo, mas que seja a imagem deles, né? É. Tanto é que na ONU eu descobri que existe um salão de oração lá dentro da ONU. Olha só. Para todas as religiões. Ecumênico, salão Ecumênico. E lá no meio dele tem um altar retangular e só. Vazio lá. Vazio. Então é interessante como existe esse movimento desde, acho que antes de 1970, de tentar criar o ecumenismo, né, juntar todas as religiões, dizendo que todos os caminhos levam a Deus, né? É muito preocupante, né, essa ideia, né? Primeiro porque ela é falsa, né? E como a gente já tinha falado também em alguns episódios aqui passados, né? Essa ideia de que todos os caminhos levam a Deus, elas não passam por Jesus. Então, essa proposta de que todos os caminhos levam a Deus, elas passam por uma religião humanista. Não é? De que maneira todos os caminhos levam a Deus? Apenas pela primícia de que Deus é apenas o meio para que o homem seja afortunado. Então, olhando na perspectiva do humanismo, todas as religiões elas servem ao homem. Por isso, todos os caminhos levam a Deus. Porque, na verdade, o centro do processo é o homem. Então, todas as religiões elas servem ao homem, né, nas suas ambições pessoais. Então, de certa forma, elas então podem se unificar, já que o objetivo fim delas é fazer o homem, enfim, o centro da sua existência. Agora, Jesus, ele sendo a figura central da busca religiosa, não tem como todos os caminhos levarem a Deus.
Porque Jesus ele vai começar a trazer uma série de confrontos à natureza do homem, à realidade do homem, à vaidade do homem, ao egocentrismo do homem. E aí vai dissipar uma série de religiões que não se preocupam com isso, que não estão preocupadas em trazer alinhamento para o homem à vontade de Deus. Então é muito simples entender essa declaração aí, olhando pela perspectiva correta, né? Bom, avançando aqui, a meretriz montada na besta, né? A besta que a mulher monta tem as mesmas características da besta apresentada em Apocalipse 13:1. E o capítulo 13 de Apocalipse é a descrição do anticristo e do falso profeta. A besta que emerge do mar é o anticristo. A besta que emerge da terra é o falso profeta. Então, no capítulo 13, há essa descrição. Isso significa que quando houver o arrebatamento e a verdadeira igreja subir, a igreja romana fará uma aliança com o anticristo. Daí tudo faz sentido, essa questão do ecumenismo, essas questões como é que é o negócio lá, o Concílio Mundial das Igrejas. Então tudo isso faz muito sentido, porque o objetivo do falso profeta é reunir todas as religiões e fundar uma só. Então, nada mais natural de que essa movimentação já comece a partir de agora. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma aliança entre o anticristo e enfim, a Babilônia, né? Ou a igreja romana. Bom, vai falar também para nós aqui, no capítulo 17, sobre 10 reis, né? Esses 10 reis são os mesmos reis descritos pelo profeta Daniel, representando lá o que ele diz no seu livro, lá no capítulo 7, do verso 23 ao 25, eu vou ler, diz assim, então, capítulo 7 de Daniel, verso 23, a partir do 23. Então ele disse, o quarto animal será um quarto reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos, e devorará toda a terra, e a pisará aos pés, e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei. Olha, isso aqui é importante. E os santos lhes serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Bom, 1 tempo, 1 ano. 2 tempos, 2 anos. Metade de 1 tempo, né? Meio. Então, 3 anos e meio, que é exatamente o segundo período da tribulação. Bom, o que a gente acredita? Acreditamos aqui no ressurgimento, né, de uma certa maneira, do Império Romano. A Europa dará poder ao anticristo e a gente vai, enfim, né, discernir esse processo. Aqui Daniel começa a narrar alguns acontecimentos, né, de que reis, alguns vão cair, outros vão continuar, enfim. O chifre com olhos, isso que é importante aqui também pontuar, é o anticristo, que no texto é considerado como um chifre com olhos, né? Pequeno diante dos reis, porque ele surgirá repentinamente no cenário mundial, ok? Isso está lá no verso 8, tá? Da profecia de Daniel do capítulo 7. E segundo esse texto, Daniel, o próprio anticristo que vai arrancar 3 chifres, isso é, 3 reis, pois nesse período ele prevalecerão apenas 7. Aqui o verso 9 do capítulo 17, agora aqui de Apocalipse, lê para a gente aí o verso 9, pastor Zait, por favor. Aqui se requer mente sábia. As 7 cabeças são 7 colinas sobre as quais está assentada a mulher. São também 7 reis. 5 já caíram, um ainda existe e o outro ainda não surgiu. Isso, mas segura aí, só essa primeira parte. Então, essa primeira parte está falando exatamente sobre esse ponto. 7 cabeças, 7 montes, nos quais a mulher está sentada, né? E essa mulher, como a gente já disse aqui, a meretriz, não é? A igreja romana. Então, esse governo exercido por ela aí. A aliança deles, ela não vai ter liga. Isso aqui é importante falar. Essa aliança, ela não vai ter liga. Ela será como o barro e o ferro, descrito por Daniel. A unidade, você já viu o barro e o ferro? Ele não pega liga, né? Não cola. Não é frágil essa ligação.
A unidade estará fundada em seus próprios interesses. Então, cada um defendendo o seu. Né? Cada um defendendo o seu. Esse é um ponto importante aqui. No verso 13 do capítulo 17 de Apocalipse, vai dizer assim, ó, eles têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. A besta, o anticristo e grande líder são a mesma pessoa, tá? Ele dará autoridade aos 10 chifres para reinar. Estes são os reis que irão apoiá-lo. Tá? O anticristo vai perder o controle no final, por desejar cada vez mais poder e adoração. Os líderes da igreja romana não concordarão com isso e proclamarão o anticristo como anátema. Esse será o exato momento que os reis da terra se levantarão contra a igreja romana, a grande meretriz. Eles mesmos cuidarão de destruí-la de uma vez por todas. Então, eles vão brigar entre si, né? E a gente vê isso lá no 16 do capítulo do mesmo capítulo 17, diz lá: e os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua, e comerão a sua carne e queimarão no fogo. Então, vai haver ali uma briga interna, né? uma confusão interna. E aí a morte da meretriz. Nesse momento, a grande meretriz será exterminada quando o anticristo perceber que está perdendo forças. Ele ficará enciumado e a destruirá. Né? Os reis da terra neste período aí estarão mais ligados ao anticristo do que a própria meretriz. Então, a princípio, a igreja romana ela vai ter uma influência muito forte sobre esses reinos. Vai chegar um tempo que esses reinos eles vão estar conectados integralmente com o anticristo e vão deixá-la. E é triste, né, falar dessa forma. A igreja romana deixou de ser noiva de Jesus para ser amante do anticristo, o qual, ao invés de dar a vida por ela, né, agora vai matá-la, o anticristo. Né? Então, assim, isso é uma realidade. Tem um comentário aqui de Mackintosh, comentário que ele faz do Velho Testamento, ele diz assim, ó, na Idade Média, a igreja chamou ao seu auxílio todos os recursos de gosto requintado, um século iluminado e culto. A escultura, a música, a pintura vazam seus ricos tesouros no seu seio, a fim de que ela possa, com isso, preparar um poderoso narcótico para embalar as multidões irrefletidas numa sonolência, que só será interrompida pelos indescritíveis horrores da morte, do juízo e do lago de fogo. Esse é um comentário feito aí pelo Mackintosh, né? Com um comentário que ele faz sobre o livro de Levítico, na página 73, para quem tem esse comentário, muito bom. E, bom, aqui nós chegamos ao final desse processo, né? O capítulo 17 um pouco mais longo, mas nós vamos continuar amanhã, né? Nessa mesma abordagem, e vamos falar sobre a ressurreição da besta, né? O momento em que o anticristo aí, ele vai ser dado como morto, e vai também fazer um grande sinal aí, um momento de ressurreição. Então, nos vemos amanhã, continuando aqui o nosso capítulo 17 de Apocalipse, e a gente se vê amanhã. Deus abençoe. Pastor Zait, despedindo. Muito bom estar aprendendo mais e mais da palavra de Deus e desse livro tão importante que é o Apocalipse. Espero vocês no próximo episódio. Deus abençoe.